O vídeo de hoje é para você que quer entender um pouquinho melhor do que é o valor na nossa sociedade. E para que você consiga fazer isso, é importante entender o estudo de Marx sobre o capital. Eu gosto aqui no canal de explicar para as pessoas que Marx não estudou apenas um capitalismo do passado. Ele procurou entender estruturalmente o que é o capital. Se ele conseguiu fazer isso na sua obra-prima, O Capital, ele consegue descrever aquilo que é a concretude da totalidade do movimento da sociedade mercantil capitalista. Então, enquanto vivermos numa sociedade baseada na troca, onde a troca é a unidade fundamental para o funcionamento da economia, valerá aquilo que Marx conseguiu determinar. Portanto, eu vou agora fazer uma pequena introdução para você que quer compreender melhor esse assunto. E a primeira coisa que eu digo é: não procure entender o Capital de Marx fragmentadamente. Compreenda que o capital na sociedade mercantil é uma totalidade. Então, como é que Marx começa explicando isso no volume 1 do Capital? Bom, ele começa a partir daquilo que é mais corriqueiro na sociedade mercantil capitalista: a troca de mercadorias. Vai ficar linkado aqui embaixo um vídeo onde eu introduzo o método de Marx, para que você consiga compreender como que ele analisa a sociedade capitalista. Porém, o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é que, a partir de seu olhar sobre a mercadoria, ele consegue identificar valor e valor de uso. Esse valor é o que eu normalmente me refiro aqui no canal como valor social, para que as pessoas consigam compreender melhor o que o Marx está falando. Então ele analisa a substância do valor e a grandeza do valor na sociedade mercantil capitalista. Com isso ele consegue identificar aquilo que ele vai definir como trabalho concreto e trabalho abstrato. O trabalho concreto é, resumidamente, o trabalho específico, aquele que produz a mercadoria. O trabalho concreto existe em qualquer sociedade, desde os primórdios, porque é a manipulação através da força de trabalho humano, da natureza, para extrair dela maior utilidade. Agora, o trabalho abstrato é o trabalho específico da sociedade mercantil capitalista. É aquele trabalho que é realizado dentro da lógica do capital, integrado à totalidade, que eu me referi há pouco, que é o capital. É o trabalho específico para extração de mais valor, de reprodução do valor neste ciclo que é a totalidade, o capital na sociedade capitalista. A partir destas determinações do valor, Marx identifica também o valor de troca como a ferramenta que transforma, que equaliza equivalentes, proporcionando o sistema mercantil funcionar, ou seja, o capital circular na economia. Portanto, é o valor de troca que equaliza diferentes tipos de mercadorias e consegue determinar no conjunto de mercadorias o valor destas mercadorias específicas dentro da totalidade do capital na economia mercantil capitalista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o valor ele é social, ele faz parte dessa totalidade. Não há como analisarmos o valor individual das mercadorias no capitalismo, uma vez que só faz sentido tal forma de valor dentro desta totalidade. Então, ainda no final dessa sessão, Marx consegue demonstrar que o que ocorre nesse tipo de sociedade que produz o seu sustento e riqueza dessa maneira é uma fetichização das mercadorias, ou seja, tudo pode ser transformado em mercadoria. O valor de uso se torna independente do valor. A mercadoria produzida pelo trabalho abstrato é a célula. Dela vem a troca. Sua produção é a produção do valor
social. Mas por que essa ideia de totalidade é importante? Porque a mercadoria, como o próprio Marx diz, não vai ao mercado sozinha. O que ele está querendo dizer? Que mesmo analisando essa célula, que é o abstrato, pode-se chegar ao concreto, que é o conjunto de relações que podem explicar a sociedade do capital. E aí é importante dizer, Marx não está colocando nada no seu objeto, que é a sociedade capitalista. O concreto ele está dado. Porém, para conseguir compreendê-lo, é necessário revelar a totalidade de suas determinações, que se estabelecem nas suas relações. E como esse concreto é dinâmico, só é possível observar o capitalismo compreendendo essa dinâmica. O abstrato que Marx está olhando nesse início do Capital é o mais visível. Só que apesar disso, é determinado pelo concreto. Bom, e como explicar essa dinâmica inerente à totalidade que é o capital? Bom, a única coisa que pode explicar isso é justamente a disputa que surge dos antagonismos. Por isso, a necessidade de compreender a estrutura de classes como parte dessa totalidade. É justamente o antagonismo que promove o movimento constante. Estabelecer um método dialético materialista para compreender a realidade da sociedade mercantil de nosso tempo é a única forma de conseguir revelar um concreto que é multideterminado e ao mesmo tempo dinâmico. Eu estou dizendo isso para que você entenda por que Marx não faz definições. Se ele assim o tivesse feito, muito provavelmente sua teoria não serviria mais, porque aí não estaríamos falando da estruturalidade do capital, estaríamos falando de circunstancialidades do capital. Então, para revelar esse concreto, ele precisa partir da análise do conjunto, da totalidade das relações materiais e de suas diferentes perspectivas. Ok, mas por que revelar? Porque senão acabamos caindo no idealismo. Tudo bem, e por que da realidade material? Bom, porque é a única coisa que temos para buscar informações sem idealizações. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar aquilo que não é material. Significa dizer que aquilo que não é material também é condicionado por dada materialidade e, ao mesmo tempo, produz dada materialidade. Daí a implicação de fazermos uma análise dialética desta materialidade. Concluindo, então, podemos dizer que Marx foge do positivismo, ele não cai no mito do dado, porque ele não se resume a uma avaliação de material empírico sobre a realidade. Ele também não é determinista, porque ele não conclui o que ele conclui como a contradição inerente ao capitalismo e à proposta comunista. Ele construiu o seu argumento a partir da observação do movimento real do seu objeto, que é a sociedade mercantil capitalista, a sociedade que tem na troca a principal célula de sua organização. É importante dizer isso porque, como eu disse no início do vídeo, troca existe em toda e qualquer sociedade. O que difere uma sociedade capitalista das outras é o embasamento da sua estrutura nesta célula. Então, Marx, para entender estruturalmente essa sociedade, busca compreender essa sociedade enquanto uma totalidade, buscando a totalidade do conjunto de determinações que a constituem. O entendimento desse objeto, que é a sociedade capitalista, requer o entendimento da materialidade que sustenta esse sistema, da cultura que é produzida por esse sistema. Assim, quando Marx fala em infraestrutura e superestrutura, ele está demonstrando que também os modos de vida do ser social são determinados e determinantes da materialidade e também e principalmente da relação política. Por isso, a conclusão óbvia da luta de classes e da necessidade da luta anticapitalista. Então, ao analisarmos o sistema como um todo, enquanto uma totalidade, chegamos nesse ponto. E isso é o que justifica o fato de Marx ser tão perseguido, que leva ao segundo fato dele ser tão incompreendido, que é muito criticado, mas raramente lido. Então, ok, moçada, esse era o recado de hoje.
Para entender o capitalismo, temos que olhar para ele como uma totalidade. Fazendo isso, chegamos na luta de classes e percebemos então que, na verdade, a luta é política, uma vez que o capitalismo é estruturado sobre um regime político. Ok, moçada? Vai ter na descrição algumas fontes para aprofundar um pouco mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber mais notificações do Saia da Matrix. E é claro, todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos mecenas, que é a galera que pode ajudar e quer ajudar o canal a partir de R$1. Assim, a gente pode continuar aqui na internet produzindo conteúdo. Vai estar aqui na descrição o nosso site e lá todas as plataformas para ser um colaborador do Saia da Matrix. Valeu, grande abraço a todos e a todas e até a próxima.